Bom, olá a todos, né? Dando continuidade aqui à nossa disciplina de estatística inferencial, vamos primeiro dar uma revisada, relembrar alguns conceitos iniciais, que aí são de suma importância, né, para o nosso curso aqui de estatística inferencial. Então, vamos lá. Então, aqui é o seguinte, ó, só para a gente ir recapitulando aí algumas coisas, um ponto importante que a gente tem, né, que dá uma relembrada, em relação ao próprio conceito mesmo, né, da parte da estatística inferencial. Então, vamos só relembrar aqui algumas coisas, que é o seguinte. Primeiro, né, quando a gente pensa na parte da estatística inferencial ou inferência estatística, tá? Lembrando que isso aí é tudo a mesma coisa, né? Então, ó, o conceito básico, vamos colocar aqui, ó. Então, nós temos lá estatística, tá? Ó, inferencial. Então, na verdade, essa parte da estatística inferencial, ela acaba sendo, assim, até uma parte de fundamentação de diversas outras disciplinas, né, que a gente tem da área de estatística, né, propriamente dito. Porque quando a gente pensa em fazer construção de modelos, né, fazer modelos para fazer avaliação de riscos, por exemplo, risco atuarial, né? Pega lá um risco de uma seguradora, risco de uma exposição financeira. Então, nós temos um modelo e a gente tem ali parâmetros que são estimados, né? Que são estimados a partir da amostra. Então, aí já começa um pouco da fundamentação dessa parte da estatística inferencial. Então, lembra, se a gente pensar em pesquisas, né? Pesquisas de opinião, pesquisas eleitorais, pesquisas de satisfação, lançamento de produtos. Então, isso daqui é uma parte bem interessante, né, e de suma importância. Porque, assim, é bem intuitivo, né? É aquela ideia. Nós temos lá o todo que corresponde à população, né, de interesse. Pode ser uma população de instrumentos financeiros, pode ser uma população de contratos, né, que a gente queira estudar, que queira analisar algum tipo de característica, tá? Ou a própria população em si, né? Então, por exemplo, se a gente pensa na pandemia do Covid mesmo, então a gente quer pegar, verificar a população inteira brasileira, né? Isso foi feito algumas vezes, verificar quantas pessoas de fato, né, foram contaminadas pelo Covid-19, por exemplo. Então, uma saída é fazer o quê? Um levantamento amostral, né? Então, a ideia é assim, ó, a gente tem lá uma população, tá? Então, a gente tem a população, ó, de interesse. Essa população, ela vai ter, então, alguma característica, que a gente vai chamar aqui de θ, tá? Então, a característica da população que a gente tem interesse em estimar, tá certo? Aí, qual que vai ser a ideia, né? O escopo aqui bem simples, a gente vai pegar um pedaço da população, que a gente define aí, então, como amostra, né? A gente vai pegar aqui uma amostra, ó, e a ideia é, aqui dentro da amostra, a gente vai coletar dados, né? A gente vai ter aqui, ó, dados amostrais, tá? Aí o que a gente vai fazer, na verdade, vai ser o quê? Um estudo, né? Uma construção de modelos, né? De análise estatísticas sobre essa parte aqui da amostra, mas a gente não pode perder de vista que a gente quer fazer o quê? Tirar conclusões a respeito do todo, né? Então, na verdade, a gente quer fazer uma inferência sobre o todo. Daí o nome, né, da estatística inferencial ou inferência estatística. Então, a nossa ideia é fazer aqui a volta, ó, retornar aqui, né? E aqui a gente faz uma inferência, ó, inferência, tá? Sobre a característica de interesse, que no caso seria o θ. Então pode ser lá renda, né? Pode ser
preço do seguro, tá? Pode ser aí alguma característica, sei lá, sobre renda da população, que a gente tiver interesse, né? Então, a gente tem aí diversas informações que a gente poderia avaliar, tá certo? Então, ó, e um exemplo clássico é só a gente pensar no exemplo do bolo, né? A gente vai comer um bolo para tirar conclusões a respeito do sabor do bolo, né? Se está bom ou não, basta a gente pegar um pedaço. Logicamente, o bolo ele é homogêneo, né? Então, qualquer pedaço que a gente pegar, a ideia é que ele é bem representativo do todo. Vida real, uma análise estatística, aí é lógico que a gente tem que tomar muito cuidado aqui, ó, na hora de fazer o planejamento amostral, tá? Que aí foge aqui do escopo da nossa disciplina. Então, assim, é tomar cuidado, né? Amostragem aleatória, sistemática, tá? Tem que fazer uma estratificação. Aí tem diversas técnicas, diversas metodologias, tá? Para isso. Muito bem. Então, olha só. Então, lembra, alguns conceitos aí iniciais. Então, primeiro, quando a gente trata estatística, é muito importante a gente ter os modelos probabilísticos, né? Modelos de distribuição de probabilidade. Porque a partir do momento que a gente consegue pegar uma base de dados e consegue estimar em qual curva de probabilidade que ela se encaixa, a gente consegue tirar diversas conclusões interessantes, né? Com respeito, por exemplo, a cálculos de probabilidades. Então, qual a probabilidade da pessoa ser fumante, vai fazer aí um seguro-saúde, por exemplo. Então, a gente pode verificar aí qual é a chance, de acordo com as características, né, dela ter algum tipo de problema, que isso aí possa impactar no preço do plano, por exemplo, tá? Então, aí tem diversas contas e análises que a gente possa fazer. Então, se a gente conhecer o modelo de probabilidade, isso aí já vai nos ajudar bastante. Porque aí nós vamos ter mais informações consistentes a respeito da característica populacional. Essa que é a ideia. Então, só para relembrar aqui, ó, eu vou colocar aqui só, pelo menos os nomes, né? Então, ó, alguns modelos de probabilidade, ó, alguns modelos de probabilidade. Então, aqui, ó, vamos só dar uma relembrada aqui nos nomes, nos principais. As fórmulas em si, aí é bom dar uma consultada aí depois, né? Só para dar uma relembrada, tá? Então, por exemplo, a gente tem lá as distribuições discretas, né? Então, a gente pode pensar na distribuição binomial, né? A gente tem lá a distribuição binomial. Ó. Então, lembra, né? A gente tem lá uma amostra, dessa amostra a gente quer verificar a probabilidade de tantas pessoas terem lá uma certa característica, tá? Então aqui a gente faz uma combinação, né, binomial, aí tem lá aquela probabilidade de sucesso, né, o fracasso, então a gente tem aqui um modelo, tá? Depois, um outro modelo de suma importância é um modelo de Poisson, né? Então Poisson, no caso atuarial, isso aqui é importantíssimo, que é um modelo aí de contagem, né? A gente quer observar a contagem, né, de determinado evento, em determinado período de tempo. Então a gente pode trabalhar com isso daqui. E tem também os modelos, tá, de regressão de Poisson. Então assim são modelos, né, que na verdade a ideia, né, que está por trás acaba sendo embasada pela distribuição de Poisson. Mas essa parte da modelagem em si, né, vocês estudam em outras disciplinas, tá? Bom, aí, só colocando aqui as principais, né? Depois a gente tem lá a distribuição uniforme. Vamos pensar aqui vamos pôr no caso contínuo, tá? Vou colocar aqui do lado, ó. Distribuição uniforme, tá? Então, esse aqui é o mais simples aí de todos, né? Da distribuição contínua. Depois a distribuição exponencial, ó. Exponencial. Aí lembra, tem lá os parâmetros, né? Tem tudo lá certinho, tá? E a mais famosa e a mais utilizada, né? Que acaba sendo aí como base de vários modelos aí que são desenvolvidos, né? Construídos,
que é a distribuição gaussiana, né? A distribuição normal, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a distribuição normal ou de Gauss, né? Então, olha só. Bom, aqui, lógico, só, né, bem resumido, aí, bem simples, mas só para depois dar uma lembrada, né, nas funções, nas características, na densidade e probabilidade, nas características de média, né, variância dessas distribuições, que isso aí acaba nos ajudando na hora de fazer qualquer análise estatística, tá? Então, aqui, olha só relembrando aqui alguns nomes, né, que a gente tem aí, que aí a gente, que pode, que eu acho que é importante, né, só para ficar claro, né? Então, por exemplo, né, quando a gente pensa na população, é o conjunto de todos os resultados possíveis. Logicamente, boa parte das vezes das análises estatísticas, a gente não conhece a população toda. Então, considera-se até que ela seja infinita. E a ideia é o que, então? É pegar uma amostra, né? A partir do estudo da amostra, a gente faz essa inferência sobre a população, tá? Então, é lógico, é difícil, né? Vida real, ter acesso a toda a população, acaba fazendo um censo, né? Se conseguir isso, lógico, não precisa mais da estatística. A gente está trabalhando lá com todo, tá? Mas a gente sabe que isso aí demanda tempo, né? Demanda muito dinheiro. Se eu pensar no ponto de vista das empresas, as empresas não têm tempo, não têm dinheiro, não querem disponibilizar nada para isso, tá? Então, a ideia, de fato, é trabalhar com estudos amostrais, tá certo? Bom, vamos lá. Então, população, conjunto de todos os elementos possíveis. A amostra vai ser qualquer subconjunto. Então, qualquer pedaço que a gente pegou já é definido aí como sendo amostra, tá? Ó, e alguns nomes que a gente vê, né? Uma estatística. Então, vamos colocar aqui, ó, só para lembrar. Se a gente pegar aqui, ó, o que é uma estatística? Ó, uma estatística. Então, lembra que isso daqui, ó, quando fala uma estatística, é uma função dos dados amostrais, tá? Então, isso daqui, ó, é uma função, ó, dos dados amostrais, correto? Então, sei lá, uma formulazinha de uma média, né? Média simples, soma e divide. Isso aí já é considerado como sendo uma estatística, né? Qual é a estatística do teste? É a média amostral, a variância amostral, tá? O desvio padrão amostral, por exemplo. Tudo isso daí são considerados como sendo estatísticas, tudo bem? É uma função dos dados que a gente tem, né? O mínimo e o máximo. Duas funções aqui estatísticas, né, importantes, ó, só para a gente lembrar, porque depois nos exercícios isso aqui acaba sendo usado, ó, aquela estatística, aquela notação, né, ó, quando colocar o x entre parênteses 1, ele é considerado o mínimo da amostra, né? A gente fez um levantamento amostral, qual é o valor mínimo? Representação, né? A estatística é assim, ó, x entre parênteses 1. Lembra? Quando está entre parênteses, qualquer artigo aí científico que você venha a ler, né, ou qualquer documento que você veja que tenha isso, aí é considerado as chamadas estatísticas de ordem. Então, quando aparece o x1 entre parênteses, x2, x3 e assim vai, significa que os dados estão ordenados, eles não estão do jeito que eles apareceram, tá? Então, o x1, ele é considerado, então, ó, o mínimo da amostra, tá? Então, a gente tem aqui, ó, isso aqui é o mínimo entre x1, ó, x2 e xn. Então, aqui pode ver, ó, que a gente não coloca, né, entre parênteses, porque aqui é do jeito que ele sai, né? Fizemos uma coleta de renda. Aí o primeiro cara aqui tem uma renda de 2.000, o segundo tem renda de 1.000, o outro de 5.000, tá? Então, o mínimo aqui, a gente vai fazer a ordenação desse negócio e pega o valor mínimo, tá? É questão mais de notação. Bom, da mesma forma que nós temos um mínimo, o máximo, a notação dele em estatística de ordem é um x com n aqui entre parênteses, correto? Então, aqui, ó,
a gente tem, no caso, né, é o máximo entre x1, x2 e o xn, tá? Então, ali, ó, é só questão de notação, porque depois a gente precisa aí nos exercícios, tudo bem? Ó, então, x1 aqui o mínimo, tá? Xn, que aí vai ser o máximo. Isso daí, então, representa uma estatística, tá? Então, isso é uma estatística, né, que a gente tem, que é também considerada, né, como sendo estatísticas de ordem, tá? Bom, aí lembra, tem o espaço paramétrico. Espaço paramétrico é o conjunto de todos os valores, né, possíveis aí de algum parâmetro populacional, tá? Então, não esquece, quando a gente fala lá em parâmetro, normalmente a gente está se referindo à população, tá? E a gente usa normalmente as letras gregas. Então, parâmetro, né, populacional, e aqui a gente tem a estatística, né? Então, a gente tem estatística aqui, tá certo? A estatística, que é uma função dos dados amostrais, pode ser considerado também como sendo um estimador, né? Ele é um estimador que também é uma função dos dados amostrais, tá? Uma estimativa aí é o valor numérico assumido pelo estimador ou pela estatística. Entenderam? Mas é conceitual. Ó. Se a gente pensar aqui, por exemplo, ó, aqui é a estatística, né? Que é a mesma coisa, ó, que um estimador. Então, ó, estimador, né? Então, a gente também é uma função dos dados amostrais, tá? A gente pode colocar a mesma coisa, ó, função, ó, dos dados amostrais, tá? E a estimativa já é o valor numérico assumido pelo estimador ou pela estatística, tá? Então, questão só conceitual, ó. Uma estimativa, então vai ser aqui, ó, o valor numérico, então, o valor numérico é assumido pelo estimador. Tá certo? Ó? Então, só questão aí de nomes, mas também já são de suma importância, né? Só para a gente não ter aí nenhum tipo de problema com relação às nomenclaturas, tá? Então, só não esquece, né? Uma parte importante, até nos cursos aí de modelagem, é quando fala em parâmetro, né? Então, espaço paramétrico. Então, falou parâmetro, aí é característica do todo, da população. Pensa comigo, por exemplo, ó, se a gente pega a distribuição normal, quem é o parâmetro, né? Qual é o espaço paramétrico disso? O parâmetro ou parâmetros, né, da distribuição normal, ela é representada pela sua média, né, que é o μ, a média da população, e o sigma2, que é a variância, não é? Se a gente quiser descrever o espaço paramétrico da distribuição normal, então, a gente tem lá o μ, que é a média. Média da normal pode ser qualquer coisa, né? De menos infinito até mais infinito. E o sigma2, logicamente, ele tem que ser um número estritamente positivo, tá? Então, isso aí seria a descrição do espaço paramétrico, tá? Então, a gente coloca lá um θ maiúsculo, né? Para representar isso, tá certo? Então, só para dar uma relembrada aí nesses pontos, tudo bem? Muito bem. Então, olha só. Uma vez posto isso, aí a gente começa aquela parte das propriedades dos estimadores, né? Que aí, de fato, começa a ficar uma parte aí um pouco mais interessante. Porque, ó, a gente tem lá o parâmetro, aí a gente vai pegar aqui os dados da amostra e vai construir um estimador, tá? Por quê? A gente quer tirar conclusões, né, sobre esse cara aqui. Agora é lógico, aí a gente tem que ver, porque a gente pode construir o estimador que a gente quiser, concorda? Sei lá, eu quero construir o estimador sobre algum índice.
Então, tem lá índice de pessoas que têm uma determinada comorbidade, tá? Que possa agravar, por exemplo, caso a pessoa venha a ter coronavírus, correto? Então, tem um índice. Esse índice a gente pode somar, pode calcular uma proporção, né? Então, a gente pode fazer 1001 coisas na hora de fazer a construção do estimador. Logicamente, faz sentido, né? Até intuitivo, a gente vai tentar buscar estimadores que tenham boas propriedades, que tenham boas características, tá? Porque é lógico, a gente quer sempre acertar ao máximo, né? A gente quer acertar ao máximo essa característica, tá? Mas aí a gente tem que ver como que a gente quantifica isso. E aí é interessante porque até na parte de modelos, a ideia é a mesma, porque às vezes você propõe um modelo novo, vamos supor na empresa que você trabalha, tá? Ou venha trabalhar um modelo lá de mensuração de risco, por exemplo, tá? Aí você construi um e lá na seguradora, por exemplo, que você trabalha, já tem algum modelo em operação. Aí como que a gente pode tentar mostrar que, de fato, esse nosso modelo ele poderia ser preferível ao modelo que já é utilizado? Então, a gente precisa ter aí algum tipo de ferramenta, né? Algum tipo aí de métrica para poder nos ajudar a fazer esse tipo de análise, tá certo? Então, a gente pode trabalhar a parte das propriedades, né? Então, a gente pode pegar aqui se o estimador é consistente ou não. Tem uma série de fatores, tá? Uma série de análises, tudo bem? Só que eu acho assim, que para a gente chegar de fato nessas propriedades, aí é bom a gente dar uma relembrada em alguns conceitos também fundamentais lá da parte de probabilidades, tá? Porque não adianta, né? Quando a gente vai fazer construção de estimadores, né? Vai achar características que são importantes, querendo ou não, a gente vai ter que fazer alguns cálculos. E às vezes a conta é chata para a gente fazer na raça, né? Usando as distribuições de probabilidades já conhecidas. Então, existem algumas ferramentas aí do cálculo de probabilidade que eles vêm justamente até para nos ajudar. Então, acho que até facilita depois a nossa vida quando, de fato, a gente chegar aqui nos estimadores. Tudo bem? Então, ó, vamos fazer assim? Para a gente chegar, de fato, então, nessas propriedades, né, dos estimadores, de fato, o que está por trás, não custa nada, vamos dar uma lembrada, né? Porque senão a gente atropela um pouco. O que era uma função densidade, uma função distribuição acumulada, e para chegar naquela parte da função geradora de momentos. Lembra que isso aí ajuda, né? Isso aí ajuda bastante, tá? Então vamos fazer aqui, ó, vamos dar uma lembrada aí em alguns pontos da probabilidade, que eu acho que vai ser aí de grande valia, eu acho que até para o curso todo, né? Para o curso todo aí de estatística inferencial e outros cursos, né? Depois disciplinas aí de riscos, principalmente, a gente acaba tendo que relembrar isso, né, o tempo todo. Tem que usar, não pode fugir desse negócio, tá? Então, aqui, ó, vamos só dar uma lembrada assim, ó. Então, por exemplo, né, vamos pegar uma variável contínua, tá? O caso discreto é a mesma coisa, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar aqui dentro uma pequena revisão, ó. Pequena revisão de probabilidade, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Quando a gente pensa aqui, então, vamos supor, na parte das distribuições, né? Distribuições de probabilidade, então, uma coisa importante, lembra, é a gente ver, né, se uma função qualquer, de fato, vai ser uma função densidade de probabilidade. Então, lembra que ela tem que satisfazer algumas condições, tá? Então, vamos dar uma lembrada aqui, ó. Então, vamos pegar assim, ó, quer ver, ó? Vamos supor, vamos pegar aqui, ó, função, vou pegar aqui, ó, f é uma função
Ó, densidade de probabilidade, né? Probabilidade, tá? Então, lembra, uma FDP, tá certo? Ó, uma FDP, função densidade de probabilidade. Então, quando aconteceu o quê, né? Lembra, isso aqui é uma probabilidade. Vamos pensar aqui o caso contínuo, correto? Caso discreto é bem análogo. Vamos pegar o contínuo aí. Então, por exemplo, se é probabilidade, lógico, não tem probabilidade negativa, né? Então, a gente vai ter que essa função f', de fato, ela tem que ser, então, positiva, né? Então, ela tem que ser aqui, ó, maior ou igual a zero para todo x. Vamos pegar aqui, ó, condição 1. O f de x tem que ser, ó, maior ou igual a zero para todo x, tá? Pertencente, né? A um espaço amostral aí que a gente esteja trabalhando, tudo bem? Então tem que ser sempre positivo. Uma outra que é importante, se a gente fizer analogia com caso discreto, no caso discreto, lembra, se a gente faz uma partição, né, do espaço amostral, cada pedaço tem lá uma probabilidade, né? Se a gente fizer uma partição, lembra, a união de todos tem que dar o próprio espaço, né? E não tem interseção entre eles. Daí vem esse nome de partição, tá? Então, a gente tem ali as respectivas probabilidades calculadas de cada pedacinho. Vamos pensar assim. Logicamente, né, a probabilidade do todo vale 1, né? Vale lá o 100%. Se a gente fizer o somatório das probabilidades individuais, esse somatório tem que dar 1, né? Bem intuitivo, faz sentido. Então, no caso contínuo, a soma, lembra? A soma a gente usa lá o cálculo integral, né? Então, a gente vai ter assim, ó. Então, a condição 2, ó. Essa aqui que é importante, porque às vezes o que fura é aqui, a segunda, né? Essa segunda. A integral de menos infinito até mais infinito de fx dx, ó, isso aqui tem que ser igual a 1, tá? Então, normalmente, a gente vai olhar essas duas aqui, tá? Essas duas aqui que normalmente vai nos interessar. Então, se o f', você tem uma função maluca qualquer, e ela furou isso aqui, ó, pegou um x qualquer que seja, que esse f' dê negativo, por exemplo, então já descarta, ele deixa de ser uma FDP, uma função densidade de probabilidade, tá? Agora, sinceramente, quando a gente trabalha mais com essas densidades, né, esse tipo de análise, a gente acaba mais precisando dessa condição 2, tá? Essa que é uma parte aí relevante. E tem uma terceira condição, vou colocar aqui só para deixar registrado. A terceira condição é que é integral, né? Quando a gente vai calcular a probabilidade, por exemplo, do x, ó, do x ser maior ou igual a menor ou igual a bzinho, se a gente vai calcular, né, considerando o a menor que o b, vai calcular a probabilidade da variável estar entre dois números quaisquer, qual a probabilidade da pessoa ter uma renda entre 2.000 e 3.000, por exemplo, né? A gente tem uma variável contínua, x, que seria a renda, e a gente quer observar a variação, né? A chance de ocorrência de um determinado indivíduo tem a renda dentro desse limite, né? Desse intervalo de variação. Aí aqui é só calcular, então, a integral de A até B de fx dx, tá? Então, aqui, ó, para ser função densidade e probabilidade, tem que satisfazer tudo isso, né? Mas reforçando, normalmente, aí, ó, para efeito de exercício, quando a gente for fazer algum tipo de análise como essa daqui, basta a gente verificar essas duas condições aqui iniciais. Porque às vezes tem aquelas funções, né? Aparece um certo número k lá multiplicando, né? Dividindo, sei lá o que é. Aí fala assim, determine o valor de k de tal maneira que essa função seja FDP. Então, normalmente, esse k, ele acaba saindo daqui, né? Ó, principalmente dessa condição. Aí essa aqui é importante porque às vezes a gente acha mais que um k, né? Às vezes o negócio não é linear,
Então, pode ter mais de um K, por exemplo, pode ser quadrático, né? Aí, às vezes, vai dar um negativo e um positivo. Aí, por aqui, a gente vê qual K que vai ser, né? Qual K que a gente poderia considerar, tá? Respeitando, então, essas condições. Tudo bem? Então, se for densidade e probabilidade, né? A função tem que satisfazer essas condições, tá? Esse aí é um ponto importante. Bom, a partir da função densidade, qualquer coisa, dá uma parada no vídeo, dá uma refletida, né? Respira fundo, refaz, tá? É uma parte básica, mas ó, é de suma importância, é bom a gente estar relembrando dessas coisas, né? Isso aí tá bem craque nesse negócio, essa linguagem fica bem comum, né? Até no nosso dia a dia, né? Você vai conversar com os amigos, né? Com os parentes, logicamente você fala sobre isso o tempo todo, né? Qual foi a função densidade de probabilidade, né, que você usou para estimar aquela situação? Muito legal, né? Tem que aproveitar a vida, né? Então vamos lá. Atenção, ó. Então aqui, ó, função densidade de probabilidade, né? FDP. A partir dela, dá para a gente achar aquela função acumulada, né? A função de distribuição acumulada, que é o F de X, tá? Então, vamos só lembrar aqui, ó. Quando a gente tem a função de distribuição acumulada, deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Ó, então, função de distribuição acumulada. Acumulada, tá? Ó, função de distribuição acumulada. Então, aqui a gente está fazendo um acúmulo de probabilidades, né? Essa que é a ideia. Então, em termos de notação, a gente vai ter lá o F de X, tá? Então, falou função de distribuição acumulada, nós vamos fazer assim, ó. O F de X, ó, o F de X, a gente está calculando a probabilidade, né, da variável x ser menor ou igual a x. Então, se a gente fizer lá um F, igual a gente falou lá de renda, né, F de 5.000, por exemplo, a gente está calculando, né, a chance, por exemplo, da pessoa ter renda de até 5.000, né, o acumulado até 5.000. A gente está fazendo aqui, ó, a probabilidade do X, ó, conceitualmente, vai ser, ó, probabilidade do X ser menor ou igual a X. Então, a gente está fazendo o acúmulo das probabilidades, né? A gente está fazendo ali, ó, qual é, né, a probabilidade dessa característica ser menor ou igual a um certo valor X, tá? Aí a gente tem aí o F, tá certo? Bom, dessa forma, se a gente conhece o F, ó, aí aqui é importante, ó, probabilidade do X menor ou igual a X, né? Se vai calcular a probabilidade, necessariamente tem alguma função densidade associada, né? É um associado ao outro. Aí lembra aqui, ó, olhando essa propriedade 3 aqui, por exemplo, ó, se for densidade, probabilidade de estar entre dois valores, né? É só fazer aqui o limite de variação da integral, né? Como aqui, ó, é menor ou igual a x, então, na verdade, ele pode ser qualquer coisa, né? Então, conceitualmente, ele pode ir de menos infinito até o valor de x, né? Assumido aqui pelo x. Então, vamos colocar aqui, ó, que depois tem exercícios, trabalha aí com a variável mínima, com a estatística de ordem, né, mínima e máximo, justamente para usar essas definições, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, por exemplo, ó, assim, o que a gente pode ter, ó? Ó, assim, nós podemos, então, definir, ó, o F, ó, o F de x, ele vai ser, então, ó, a integral de menos infinito até o x, né, de ft
dt, tá? Da função densidade, ó. Isso aqui para todo x pertencente aos números reais. Ó, então, aqui ó, é uma coisa que é importante, porque o que ele diz, né, essa propriedade? Se nós conhecemos a função densidade de probabilidade, a FDP, né, de uma variável qualquer, a partir do cálculo integral, a gente consegue achar a função de distribuição acumulada. Então, aqui a gente acha o Fão, tá? E da mesma forma, se a gente tem o Fão, dá para achar o F1, né? Aí a gente tem que fazer o quê? Ó? Operação inversa da integral, lembra? É a derivada, né? Então, lembra, esse curso aqui, ó, probabilidade, né, estatística inferencial, é muito importante vocês darem uma relembrada em cálculos de derivadas, né, derivadas parciais também, e cálculo integral, tá? Integral precisa, né, o tempo todo. Integral de exponencial, tá? É uma parte, básico, nada demais. Mas é bom lembrar, porque às vezes a gente meio que se enrola justamente na conta, né? Na parte do ferramental do cálculo, tá? Então, às vezes o conceito a gente até lembra, mas a gente se enrola um pouco na conta. A gente tem que dar uma treinada aí em relação a cálculo integral, tá? E cálculo diferencial, tudo bem? Mas nada demais, funçõezinhas aí bem tranquilas, tá? Então, vamos lá. Ó, então, aqui, por exemplo, se a gente conhecer ó, o Fão de x e quiser achar a função densidade, aí a operação inversa é a derivada, né? Derivada da integral, a gente tem que lembrar aquele teorema fundamental do cálculo. Ó. A gente vai ter, então, o Fão', vai dar o F1 aplicado no x, tá? Então, aqui, ó, vou colocar ó, assim, né? O Fão é isso. Ó, e, consequentemente, aí a gente vai ter o seguinte, ó, a derivada da função de distribuição acumulada, tá? Quando a gente faz a derivada dela, eu vou colocar o inverso, vai? Tanto faz, lógico, né? A gente pode achar ó, o F1 de x vai dar o Fão' de x. Então, a primeira derivada, a gente acha o F1, né? Se tem o F1, faz a integral que você acha quem que é o Fão, tá certo? Então, ó, essa daí é uma parte bem básica, né? Só que assim, isso aí pode ajudar, né? Isso aí pode ajudar bastante, porque facilita aí a nossa vida, tá? Quando a gente pensa aí na parte de probabilidade, essas definições aí são importantes. Para a gente não... Eu sempre costumo falar assim, né? Você vai fazer qualquer análise de dados, e às vezes você, sei lá, quer ficar meio apressado, quer fazer rápido, e às vezes vale a pena a gente brincar um pouco com os dados, né? Ver se faz sentido ou não. E a parte de probabilidade é a mesma coisa. Porque não adianta, né? O tempo todo você fala lá, calcula a média, né? Calcula o desvio padrão, não sei o quê, precisa ter a densidade, mas aí não lembra das propriedades da densidade. Aí, às vezes, aquela função que foi dada não é densidade, está furando lá, então já começa por aí. Aí como é que você vai querer calcular alguma coisa, sendo que o negócio nem densidade né? Já fura aqui. Então, é bom, né? Sempre estar com isso daí em mente, tá? Para a gente não errar lá na frente, tudo bem? Até aqui, espero que esteja bem claro, espero que esteja aí lembrando de tudo, né? Bem fácil, nada demais. A disciplina, então, aqui é muito fácil, é moleza, né? Isso aqui não tem como errar, tá certo? Logicamente, na dúvida, para o vídeo aí um pouquinho, dá uma olhada, né? Dá uma levantada aí, né? Estica o corpo, tá? Toma um café, aí volta, olha, reflete, tá? E vamos caminhando, vamos junto. Aí, atenção, uma outra função que é muito importante, né? Que é quando a gente for calcular principalmente momentos amostrais, é aquela parte da função geradora de momentos, né? Então, esse negócio, ele entra na cabeça, né? Função geradora de momentos.
Primeiro momento de uma distribuição, esperança de x. Segundo momento, esperança de x quadrado. Terceiro momento, né? Esperança de x ao cubo, por exemplo, tá? E assim sucessivamente. Então, quando vai calcular essa parte do valor esperado, se for fazer na raça, aqui a gente tinha falado até das funções de distribuições básicas, né? Mas imagina pegar uma gama, né? Uma log normal, a própria normal mesmo já dá uma contada aí se for fazer esse negócio na raça, tá? Então, tem uma função que quebra um galho muito mesmo, né? Não só na nossa disciplina, mas depois em outras, quando precisar calcular os momentos amostrais, é justamente a parte da função geradora de momentos, tá? Então, vamos dar uma lembrada aqui, ó, só para a gente ir continuando, ó. Vamos lá, em força. Não desanime nunca. Ó, então vamos lá. Só apagar aqui. Então, atenção, pessoal. Ó, aqui é o seguinte. Quando a gente vai definir a função geradora de momentos, vamos dar uma lembrada aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, função geradora de momentos, tá? Que a gente vai chamar de FGM. Ó, função geradora, função geratriz de momentos, tudo a mesma coisa, tá? Aqui é questão só de expressão, força do hábito. Então, às vezes fala função geratriz, função geradora, tá? Então, é lógico, tudo a mesma coisa. Tranquilo? Ó, ou FGM, né? Então, função geradora de momentos, ó, ou FGM. Então, a gente vai ter assim, ó. Quer ver, ó? Primeira coisa, vamos fazer assim, ó. A definição dela, lembra, é o cálculo do valor esperado, né? Que é aquela esperança de E elevado a TX. Então, quando a gente define isso, ó, função geradora de momentos, nós vamos definir da seguinte forma, ó. Vamos colocar assim, ó, função geradora de momentos. Notação, né? A gente vai chamar assim, ó, M maiúsculo. Ó, o X aqui, só para representar a variável que a gente está trabalhando. Então, função geradora de momentos de X no ponto T. Ó, MX no ponto Tzinho. Isso daqui, ó, é a esperança de E elevado a TX. Tá certo? Ó, esperança de E elevado a TX corresponde, então, à função geradora de momentos de uma variável X qualquer. Tá? Então, por favor, dá uma olhada aí. Num primeiro momento, parece bem estranha essa definição, né? Você fala, puxa, isso aí é muito estranho, isso aí só vai facilitar, só vai, na verdade, dificultar a nossa vida, né? Porque, na verdade, a gente vai começar a trabalhar com um cálculo integral um pouco mais chato, né? Para que tudo isso? Por exemplo, para de inventar moda, né? Agora, olha só, qual que é a importância disso daqui, ó? Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Vamos só dar uma relembrada, tá? Em algumas coisas. Primeira coisa, ó. Vamos colocar aqui, ó. Lembre-se. Lembre-se que isso aqui, quando a gente está estudando nos livros, é chato, né? Às vezes vem assim, né? É claro que, né? Esse é claro que, é óbvio que, né? Dá até raiva, né? Dá até ódio do autor, né? Você volta lá, vê quem é o autor do livro, xinga até a 10ª geração dele, né? Esse é claro que
Às vezes, né, vai um monte de coisa aí no meio, né? Claro para ele, às vezes que escreveu, tá certo? Mas vamos lá. Aqui, ó, quando a gente faz aquela expansão do e elevado a x, ó, o e elevado a x, isso aqui pode ser escrito assim, ó, lá do cálculo, ó, 1 mais x mais, ó, x quadrado sobre 2 fatorial mais x ao cubo sobre 3 fatorial, e assim vai, ó, x elevado a n sobre n fatorial, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, lá do cálculo, que a função exponencial e elevado a x, ele pode ser escrito numa expansão, tá, de uma série, né? No caso aí uma série infinita, certo? A gente pode reescrever isso dessa forma. Qualquer coisa, faz um teste, sei lá, no próprio Excel mesmo, né? Puxa uma planilhinha aí, ó, monta umas formulazinhas dessa aqui, ó, faz uma coluna aí, né? Uma coluna aí, sei lá, põe lá 0, 1, 2, 3, 4, põe um N bem grande, né? Clique e arrasta aí bem grande. E do lado você coloca a função, né? Uma função x, vamos supor, x elevado à tua célula, né? Sobre ele, e assim vai, ó, sobre o fatorial. Depois você clica e arrasta e vai e soma tudo isso aí. Aí você calcula, né? Vamos supor, exponencial de 10 elevado a 10, tanto, vê quanto que dá. E faz essa soma aqui, vocês vão vendo, conforme aumenta, né, essa janela, esse somatório se aproxima do e elevado a x, tá? Bom, qual que é a importância disso daqui, ó? Por que que a gente está colocando a expansão dele, né, nessa série? Porque, ó, a definição da função geradora é esperança de e elevado a tx. Ó, se e elevado a x é tudo isso aqui, e elevado a tx, no lugar do x, vamos colocar tx, né? Essa que é a ideia, tá? Então, isso daqui, ó, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai pegar, então, ó, vamos colocar aqui abaixo mesmo, ó. Então, e elevado a tx, ó, no lugar do x, vamos substituir, então, por tx, tá? Vai ficar, ó, 1 mais tx, vou colocar até maiúsculo já, para depois já ficar de acordo com a função, tá? Com a definição que a gente tinha. Ó, 1 mais tx mais, aí aqui, ó, t quadrado, x quadrado sobre 2 fatorial, mais, ó, t ao cubo, x ao cubo sobre 3 fatorial, mais, aí, ó, t elevado a n, x elevado a n sobre n fatorial, mais, e assim vai. Tá certo? Ó? Não fizemos nada, né? Nós apenas substituímos o valor do x pelo tx, né? C elevado a x é aquilo tudo, e elevado a qualquer coisa, né? No lugar do x, coloca qualquer coisa, tá? Então, só isso que a gente fez. Muito bem. Qual que é a importância disso? Ó, vamos dar uma resumida, lógico. Ó. Função geradora de momentos, por definição, é a esperança de e elevado a tx, né? Então, ó, a gente vai pegar aqui o operador esperança. Ó, a gente vai aplicar a esperança nisso daqui tudo, tá? Essa que vai ser a ideia. Então, a gente vai pegar assim, ó, a esperança, ó, a esperança de e elevado a tx, ó, esperança da soma é igual à soma das esperanças, tá? Isso quando é prazo finito. Quando é infinito, aí assim, acaba um negócio bem matemática, bem mais avançada, no nosso caso aqui. Aí normalmente fala-se assim, sob algumas condições de regularidade. No nosso caso, aqui vai ser tudo funcionando, tudo certinho, tá? Então a esperança da soma vai ser a soma das esperanças. Então a gente pode colocar aí. Aí vai ficar assim, ó, esperança da constante
é a própria constante, né? A esperança aqui, ó, é em x, tá? É na variável x, a variável aleatória. Então, isso aqui, ó, a esperança da constante, 1 é 1. Ó, esperança de tx. Aí não esqueça aquela propriedade, né, ó, quando a gente faz lá, esperança, ó, de uma constante vezes a variável, a constante, ela cai para fora, né? Isso aqui é t vezes esperança de x, tá? Então, na verdade, o t ali é constante em relação à esperança, o operador esperança. Então, isso aqui, ó, vai ficar t vezes esperança de x mais, ó, t quadrado sobre 2 fatorial é constante, né? Cai para fora também. Vai ficar mais, ó, t quadrado sobre 2 fatorial esperança de x quadrado, ó, e assim vai, né? Vamos pegar o enésimo termo aqui, ó, t elevado a n sobre n fatorial, esperança de x elevado a n, tá? E assim sucessivamente. Então, ó, lembra, aqui, esperança da soma, soma das esperanças. Aí, vamos lá. Esperança da constante é a própria constante, 1 repetiu. Esperança da constante vezes a variável, constante cai fora do operador esperança, tá? Então, olha só que interessante, ó. Aqui, ó, aqui tem que ficar claro, porque esse negócio, às vezes, passa meio despercebido. Ó, aqui é esperança em x. Mas lembra, por definição, esperança de e elevado a tx é a própria função geradora de momentos, não é? Mas não esqueça, ó, a função geradora é em t, tá? Então, a gente tem ali, ó, a função em t. Então, o tzinho que é a variável da função geradora. Aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Olha que interessante, ó. Vamos fazer assim, quer ver, ó? Se a gente calcular, por exemplo, a primeira derivada, vamos colocar aqui, ó. Ó, observe, vamos colocar assim, quer ver, ó? Só para ver a propriedade, né, da função geradora, o porquê que a gente precisa, né, utilizar isso aí para facilitar a nossa vida. Então, qual que era a ideia, né? Ó, a gente tem, ó, vamos colocar assim, ó, observe que, ó, aí a gente tem lá assim, ó, função geradora mxt, lembra, é a esperança, ó, de e elevado a tx, né? Mas, por sua vez, a esperança de e elevado a tx é justamente isso aqui, né? Então, vamos só copiar, ó. 1 mais, vai ficar t vezes esperança de x mais t2 sobre 2 fatorial esperança de x quadrado, né? Mais, ó, vamos pegar o termo geral, tn sobre n fatorial esperança de x elevado a n, tá? E assim vai. Ó, até aí tudo bem? Tranquilo? Tá? Dá uma olhada, ver se está tudo certo aí. Dá uma pensada aí com calma. Ver se está tudo ok. Olha só. Função geradora em t, em tzinho. Então, olha que legal. Vamos calcular a primeira derivada da função geradora de momentos. Lembra, ó, função de t, hein? Então, tudo que não for t aí é constante, né? Então, a gente vai fazer assim, ó. Primeira derivada. Então, vamos pegar aqui, ó, o m'. Ó, mx' de t. Quando fizer a primeira derivada, ó, derivada do constante, lógico, zero, né? Derivada de 1 é zero. Vai ficar assim, ó, zero, só para reforçar, mais, ó, derivada em relação a t. Se é em relação a t, aqui vai sobrar esperança de x, ó. Esperança de x. Mais, ó, derivada em relação a t, né? t2 sobre 2 fatorial.
o 2 desce, né? Vai ficar assim, ó, 2 vezes t sobre 2 fatorial, sobrou a esperança de x quadrado, né? Ó, o termo geral, o n desce, vai ficar n vezes t. N menos 1 sobre n fatorial, esperança de x elevado a n, né? E assim vai, tá certo? Ai, Edmilson, mas para que tudo isso, né? Para que essa contaiada do caramba, né? Pensa comigo, olha só como vai ajudar muito, ó. Ó, com exceção desse termo aqui, esperança de x, todos os demais aqui, ó, todas as demais parcelas, aparece um t multiplicando, não é? Então, olha que legal, ó. Tudo aqui tem t, né? Aqui é t vezes esse, aqui vai ter um t quadrado, esperança de x ao cubo, né? Mais vezes uma outra constante, e assim vai. Então, se a gente zerar tudo isso aqui, vai sobrar somente esperança de x. Para zerar tudo, então, basta tacar o t igual a zero. Então, a primeira derivada da função geradora no ponto t0, tudo isso aqui zera, vai sobrar esperança de x. Fantástico, né? Olha que legal. Então, a gente vai ter assim, ó, daqui, ó, mx' no ponto t0 vai dar esperança de x. Ó, olha que propriedade importante. Se a gente calcula, se a gente conhece a função geradora, né, faz a primeira derivada dela no ponto t igual a zero, a gente acha o primeiro momento amostral. Por isso que ele chama, né, função geradora de momentos. Então, ele gera os momentos amostrais da distribuição. Aí, por exemplo, se calcular a segunda derivada, ó, só para lembrar aqui, ó, mx duas linhas em t, ó, 0, 0, né? Não tem t. Quando calcular aqui, ó, o 2 e o 2 cancelou, né? Só tem o t. O t some, ó, vai sobrar esperança de x quadrado, ó, mais tudo aqui vai ter t depois, né? Ó, esse termo aqui geral vai ficar n vezes n menos 1 vezes t, n menos 2, sobre n fatorial, esperança de x elevado a n, ó. Ó, tudo aqui tem t com exceção de esperança de x quadrado. O resto tudo tem um t multiplicando, tá? Porque quando tiver esperança de x ao cubo, lembra, né? Aqui tinha um quadrado, né? Então o 2 vai descer, vai ficar um t aqui multiplicando. Para zerar tudo, mesma coisa, ó, taca zero. Vai sobrar somente esperança de x quadrado. Então, essa que é a lógica, ó. Ó, mx, duas linhas no ponto t0, vai sobrar, então, esperança de x2. Então, a gente vai ter, ó, exatamente o segundo momento amostral. Ó. Então, isso daqui, ó, aí ele dá lá. Seguindo essa lógica, se fizer a enésima derivada no ponto zero, lembra, tem que ser no zero, hein? Não esqueça desse detalhe, tá? Aí a gente vai chegar na esperança de x elevado a n, tá? Daí, ó, a importância da gente ver a utilidade dessa função geradora de momentos, tá? Então, aqui, ó, o que a gente chega, ó? Assim, se a gente pegar, ó, a enésima derivada no ponto t0, isso aqui é a esperança de x elevado a n. Então, a gente vai achar o enésimo momento, tá? É que é lógico, normalmente o que nos interessa é sempre o primeiro momento e o segundo, né? Porque normalmente o que a gente trabalha é até o cálculo da variância, né? Assim, então, normalmente esses dois aqui iniciais, eles já são suficientes, né? Para o tipo de análise aí que a gente vem a fazer. Tá certo? Então, ó, por favor, dá uma olhada aí, ver se está tudo ok. Tá? Está tudo certo. Vamos lá, ó. 2 minutinhos aí, só dá uma olhada, dá uma pensada aí. Faça aí as anotações, ver se está tudo ok.
Então, vamos lá. Ó. Bom, então, o que eu queria aí nessa aula de hoje era justamente dar essa relembrada, tá? Então, é só essa relembrada aí em relação a alguns conceitos aí iniciais, né? Então, por exemplo, nessa parte da função geradora, se a gente pegar esse arquivo aqui, ó, que eu disponibilizei para vocês, ó, revisão da FGM, né? Ó, então, o que a gente estava dizendo lá está justamente aqui. Então, olha só. Então, só para a gente reforçar, né? Isso daqui um pouco mais. Então, a gente tem ó, uma variável aleatória x. É uma variável que está associada a alguma distribuição de probabilidades, tá? Então, lembra, ó, se é variável aleatória, necessariamente alguma distribuição de probabilidade tem que estar ligada, tá? Esse aí é um ponto importante, tá? Então, aqui, ó, porque às vezes a gente fala né, o tempo todo, a variável aleatória, não sei o quê. Então, falou isso, necessariamente a gente vai ter alguma distribuição de probabilidade que está associada a ela, tá certo? Bom, aí uma função x definida no espaço amostral ômega e assumindo valores em um intervalo de números reais, né, é dita ser uma variável contínua, ou seja, ó, o x sai do espaço amostral e chega nos reais, tá? Então, por isso que é o contínuo, né? O discreto, você pega lá contagem de acidentes, né? Número de óbitos, por exemplo, provenientes da Covid-19, por exemplo, aí você tem lá uma contagem, isso está no caso discreto, né? Aí você tem que trabalhar com os modelos discretos. Mas, boa parte das vezes, a gente trabalha com caso contínuo, né? Bom, x é uma variável contínua se existir uma função f, ó, que é a função densidade de probabilidade, que satisfaz, então, aquelas três condições, tá? Então, ó, só lembrando, quando faz a análise, normalmente, que vai interessar para a gente, né, em termos de análise, é mais a operação 1 e a 2, tá? É o que normalmente, né, a gente acaba usando mais, tá certo? Mas tem essa terceira também, né, para quaisquer A e B, onde o A é menor que B, probabilidade do x está entre A e B, basta fazer a integral de A até B, né, do fx dx, tá? E aí, a gente veio aqui, ó, com a função de distribuição acumulada, que era lá o f de x. Então, ó, por definição, ó, ponto importante, o f de x é a probabilidade do x ser menor ou igual a x, tá? Dessa forma, ó, o f de x pode ser calculado como a integral de menos infinito até x de ft dt. E ainda, se fizer né, a primeira derivada do f, a gente vai chegar, então, no f, tá certo? Então, foi o que a gente tinha visto aí nessa parte né, dos conceitos básicos aí, que não tem como a gente fugir, né? Faz inferência estatística de uma forma geral, né? Tá ligado a algumas funções aí de probabilidade, não tem como escapar. Bom, aí ó, o que a gente fez agora nessa etapa final, a gente trabalhou então o conceito da função geradora. Ó, função geradora de momentos. Então, esse ponto aqui é importante, ó, em razão do interesse né, de encontrar, da gente tentar né, encontrar os momentos amostrais das distribuições de probabilidades, a função geradora de momentos, ela entra aí justamente para nos ajudar. Ó. Então, vamos colocar aqui, ó, só para reforçar, função geradora de momentos. Então, ó, por definição, isso vale hein, no caso discreto ou contínuo, não importa, tá? A definição é a mesma, ó, esperança de E elevado a t vezes x. Ó, então, a gente tem aqui ó, essa definição. Ela vale aí, então, ó, qualquer que seja o caso, tá? Seja discreto ou seja contínuo, a definição é justamente essa. Aí, lá na disciplina de probabilidade, aí lá sim a gente calcula tudo isso daqui, ó. Lá a gente desenvolve, né? Quem já fez aí a probabilidade lembra que a gente faz essa contada toda lá, tá? Que aí tem que demonstrar, né?
Por que a função geradora de momentos da binomial é assim, ó, a de Poisson é assim, a normal é assim, a exponencial, a gama. Aí isso aqui é de probabilidade mesmo, que a gente tem que fazer a conta, tá? Aqui a gente já vai usar a tabelinha pronta. Então a gente já sabe, ó, a uniforme é assim, a binomial, tá? E assim vai. Aí lembra, conhecida essas funções, ó, se a gente quer saber, por exemplo, a esperança, basta calcular a primeira derivada, né, dessas funções, ó, em relação a t, não esqueça, e colocar o t igual a zero no final, que aí você acha a esperança, tá? Se quiser esperança de x quadrado, mesma coisa, né? Faz segunda derivada. Ó, e uma propriedade muito importante é essa daqui, ó. Se duas variáveis aleatórias, x e y, duas quaisquer, tá? Ó, a x tem uma função geradora, mx. A y tem uma função geradora, my. Ó, se as duas tiverem o mesmo formato, ó, se mx for igual a my, isso aqui é um resultado muito importante, ó, porque aí pela função geradora a gente consegue saber qual que é a distribuição da outra variável. Ó. Se as duas têm o mesmo formato, então x e y terão a mesma distribuição de probabilidades, tá? Então, se a cara for a mesma, né, a gente identifica a função, aí vê qual é o parâmetro dela. Por exemplo, ó, eu vou colocar aqui assim, quer ver? Ó? Deixa eu só apagar isso aqui. Ó, vou pegar aqui um bem fácil, tá? Ó, só para não precisar digitar aqui função, tá? Símbolo, essas coisas, eu vou escrever, tá? Tudo bem? Vamos supor assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Ó, suponha que a gente pegou uma função aqui, uma mx qualquer aqui, ó, de t, tá? Ó, não estou sendo rigoroso aqui, tá na notação científica do negócio. Senão, eu teria que usar lá pelo menos o equation do hoje, né? Fazer isso, tá? Eu escrevo, na verdade, no LaTeX, que aí já era isso aqui, mas pelo menos o equation lá já daria certo, tá? Mas eu vou usar isso aqui só para facilitar. Ó, suponha que ele desse assim, ó. Eu vou chutar aqui qualquer coisa, tá? Ó, função geradora de x, eu suponho que ele fosse assim, ó. A gente fez uma contaiada ou chegou a essa informação que ela é dada da seguinte forma, ó. Ela é, por exemplo, ó, c, uma constante c mais 2, dividido por c mais 2 menos t. Olha só, hein? Ó, suponha que a gente fez uma conta, tá? A gente chegou nisso daqui, ó. Fala, ó, a função mxt deu isso aí, c mais 2, ou chegou essa informação pronta, tá? Tá lá. Aí, pessoal, você fala assim, ah, mas que loucura, né? Mas olha que interessante. Se a gente souber que a função geradora de momentos da variável x é dessa forma, esse resultado aqui, ó, o que ele nos diz? Se duas variáveis tiverem a mesma forma de função geradora de momentos, então elas têm a mesma distribuição de probabilidades, não é? Aí olha só que interessante, ó. Pegando essa tabelinha que eu passei para vocês aqui em cima, ó, vamos ver a cara dessa distribuição, ó. Ó, se a gente olhar, eu coloquei aqui, lógico, bem para ficar fácil, né? Olha a exponencial beta, ó. Exponencial beta é beta sobre beta menos t, né? Aí você tem a função geradora da exponencial. Aí aqui, ó, não está a mesma cara, ó. Só que no lugar do beta, ele tem C mais 2, C mais 2, né? Ó, C mais 2 em cima, C mais 2 embaixo, ó. C mais 2 embaixo, tá? Então, ó, ele é C mais 2 sobre C mais 2 menos T, ó. Que é um beta embaixo, beta menos T, né? Ou seja, ó, ele tem a mesma função geradora de momentos da exponencial. Aí a gente só tem que tomar cuidado com o parâmetro, ó. Porque aqui, ó, então esse aqui é um exemplo extra, tá? Só para ilustrar isso daí. Ó, então, daqui, o que a gente vai tirar? Ó, vamos fazer assim, ó. Ó, daqui, a gente vai tirar, então, o seguinte, ó.
Essa função tem a mesma cara, né? Ó, vou colocar assim, ó, mxt corresponde a FGM da exponencial. Ó, exponencial, né? Pessoal, vou colocar assim, ó, exponencial beta, tá certo? Mesma cara. Aí, pensa comigo, ó. Se ela tem a mesma cara, então ela vai ter a mesma distribuição. Vai ser também exponencial, né? Essa aqui tem um exponencial. Só que qual exponencial? Com qual parâmetro da distribuição? O parâmetro aqui, ó, o caso geral, o parâmetro é o beta, né? É o que está aqui. No caso aqui, ó, o parâmetro vai ser o C mais 2, né? Então, ó, nesse caso, essa X aqui, ó, ela vai ter qual distribuição de probabilidade, ó? Vê se está claro para todo mundo, ó. Vamos colocar assim, ó, dessa forma, ó, X segue, ó, distribuição exponencial com qual parâmetro? Aí não é o beta, né? Vai ser o C mais 2, ó. Vai ser uma exponencial C mais 2. Tá certo? Ó? A gente acha aqui, ó, x exponencial C mais 2. Aí, se quiser a esperança, né? A gente pode fazer aqui a primeira derivada, né? Se quiser, da mx, tá? Então, aí você começa a trabalhar, você começa a achar as propriedades dela. Quem quer a variância, a esperança, aí dá para fazer bastante coisa. Tá certo? Então, essa que é a ideia, tá? Dessa propriedade 3. Se tiver a mesma cara, por isso, quando fizer a função geradora, aí tem que dar uma olhada nas funções conhecidas e ver se dá para ajustar, ver se elas ficam aí no mesmo formato, tá? Essa que é a ideia aqui, ó. Olha que interessante aqui, ó, só para fechar essa etapa, ó. A gama. A gama, ó, é beta sobre beta menos t, esse R aqui, porque a gama tem dois parâmetros, ó, beta e esse R'inho. Olha, a gama e olha a exponencial. Ó, as funções geradoras. Se a gente pegar o R1, ó, o R1, a gente vai ter exatamente a mesma função geradora, não é? Então, na verdade, ó, a função exponencial, a distribuição, é um caso particular da distribuição gama, tá? Vamos colocar aqui, ó. É muito legal, né? Também gosto, é muito bacana. Ó, vamos colocar assim, ó. Outro exemplo, ó. Observe que, ó, se a gente pegar a função geradora da gama, ó, observe que a FGM da, colocar assim, tá, ó, gama beta 1, no lugar do R1, ó, é exatamente a exponencial, né, ó. Observe que a função geradora da gama beta 1 corresponde a FGM da exponencial beta. Então, só para reforçar, então, que, na verdade, a função exponencial é um caso particular, né? A distribuição, né, de probabilidade exponencial é um caso particular da distribuição de probabilidade da distribuição gama, tá? Quando esse R1 é 1, os dois são iguais. Tá certo, então? Tranquilo? Beleza? Ó. Então, essa parte era só isso mesmo, tá? Só para fazer esse overview aí geral, né? Dar uma retomada aí em estatística inferencial, alguns conceitos básicos, só para ir recapitulando, tá? Então, a próxima aula a gente vê aí as propriedades, né? Começa com as propriedades dos estimadores, porque uma vez que a gente trabalhar bem esses conceitos aí iniciais, isso aí vai nos ajudar bastante, né? Para a gente poder avançar aqui na nossa disciplina, tá? Então, obrigado, até a próxima e bons estudos, hein? Dedicação, por favor, né? Tem que ter muita disciplina. Vamos lá, hein? Força.